Pessoal, a esquerda ainda não encontrou o seu rumo depois da derrota nas eleições presidenciais. De alguma maneira ela se dividiu, novas forças, novas expressões de liderança surgiram ali. A gente viu o Ciro Gomes tomando parte dessa liderança através de um bloco parlamentar, mas as ações que eles estão tomando estão sendo meio soltas, meio divididas. Isso é uma demonstração de fraqueza ou isso é estratégia? Eu vou comentar agora essa recente viagem da Gleisi Hoffmann, né, essa defensora da democracia para a Venezuela, e também os desdobramentos do Ciro Gomes para a gente entender o que é essa esquerda que vem a combater não só o governo Bolsonaro, mas vem a se reconstruir como oposição à direita agora no Brasil. Antes de continuar, por favor, se inscreva no canal, clica no sininho, deixa seu like, se quiser ajudar a gente, www.mbl.org.br/contribua. Pois bem, a Gleisi Hoffmann, essa democrata, essa mulher defensora de direitos humanos, essa mulher muito preocupada, né, com os pobres, com as pessoas que sofrem, com a democracia, com o Estado de Direito, enquanto ela ia para o Senado, enquanto se defendia de acusações a Lava Jato, e enquanto visitava o Lula na cadeia, ela teve uma iluminação, ela falou, eu já sei, após renegar e aposto Jair Bolsonaro, que independente dela não gostar dele, dela achar um golpista, é o presidente eleito, né? Ela falou, eu vou na posse do Maduro, né? Eu vou para a Venezuela. Ela resolveu pegar um avião, ir para a Venezuela e ir lá ficar pulando entre pocinhas de sangue aqui, um cadáver ali, uma família passando fome acolá, um cachorro sendo comido num canto. Ela resolveu ver isso, resolveu ir demonstrar e se posicionar e mostrar sua solidariedade, a solidariedade do PT ao regime assassino de Nicolás Maduro, né? E aí, vejam só que interessante, para a gente entender a dinâmica da esquerda. Ela foi criticada, não só pela direita, ela foi criticada pela Luciana Genro. Pois é, a Lulu Genro do PSOL foi lá e deixou claro que o PT é uma esquerda mofada e que só ajuda a direita ao defender regimes, por exemplo, como os da Venezuela, né? Ela fez lá aquela criticazinha falando que a resposta ao regime do Maduro é uma resposta burguesa, tal, mas isso não importa, né? O PSOL está tirando o pé do regime venezuelano. E aí isso nos traz algumas respostas, algumas perguntas intrigantes, na verdade, e respostas que ainda não temos, né? Veja bem, o PT ele está isolado, ele não é mais o líder do movimento de esquerda no Brasil, e nisso eu já havia comentado. O PT sempre foi o principal líder desde a redemocratização no Brasil, e ele não é mais essa força. Mas o Ciro vem assumindo essa força, e o Ciro deu uma entrevista muito forte para o Eu País, falando como ele irá se posicionar. Outro que deu um posicionamento muito forte foi também o Mangabeira Unger, que é uma espécie de intelectual por trás ali do Ciro. E eles demonstraram que eles vão fazer um embate democrático, porém muito ideológico, ao Bolsonaro. E o próprio Ciro deu exemplo. Veja só, Ciro e seu PDT não tentaram boicotar ou sabotar a posse do Bolsonaro. Ele mesmo falou, olha, isso aqui é o presidente eleito, aqui é um erro, eleger esse monstro aí, mas, né? Ciro Gomes basicamente disse, reconheço o que está aí dado no jogo e eu quero liderar uma frente de oposição ao bolsonarismo. E ele está fazendo isso, né? Não é à toa que ele foi visto gordo e barbudo andando na rua, ele está querendo construir uma imagem popular dele também, que não seja aquela imagem do Ciro tecnocrata que ele tentou utilizar agora das últimas vezes. E ele vem obtendo mais resultados do que o próprio petismo. O petismo sem o Lula está sendo incapaz de firmar uma oposição ao bolsonarismo. E aí isso entre o Ciro da esquerda, o que isso significa? Primeiro que é uma boa notícia para quem torce para, por exemplo, o governo dê certo. Quando as forças de oposição elas estão divididas e elas estão confusas, em geral elas não conseguem, de fato, articular uma boa oposição. E esse é o ponto central, né? Neste período de confusão deles, de desunião deles, esse é o momento da gente atacar com grandes reformas, do governo colocar coisas importantes para votar, da direita pressionar para que certos temas vão à frente. Isso desde reformas como a reforma da Previdência até alterações na lei penal. Afinal, vai ser muito complicado eles confusos ali indo correr para defender bandido. Segunda coisa que é bem interessante, existe uma estratégia que está sendo tratada por governadores do PT ali com relação ao que houve ali no Ceará. O governador Rui Costa da Bahia, ele mandou oficiais da Polícia Militar lá para ajudar no Ceará, e aí está querendo criar uma espécie de uma solidariedade entre governadores do Nordeste, governadores que são, em sua maioria, governadores do PT e do PCdoB, com um outro ali do PSB, ou seja, o Nordeste ele é profundamente esquerdista, e talvez ali eles estejam criando algum tipo de alternativa de confrontamento com o governo, e isso a gente tem que ficar de olho, tem que ficar muito de olho, presta atenção. Tudo que envolva facções criminosas, uso da força nacional, alteração em leis penais, nesse contexto que está sendo criado no Nordeste, é um contexto que coloca
governadores ligados ao PT atuando diretamente com o Moro, que é justamente o ser humano. Se tem um ser humano, tenta imaginar, um ser humano que eles querem ver morto, que eles querem ver destruído, é o Sérgio Moro. Então não se enganem com declarações bonitinhas que venham a aparecer, como por exemplo do governador do Ceará, o Camilo Santana, sobre o Moro, vamos trabalhar em conjunto. É mentira. Esses homens precisam destruir o Moro, eles querem ver o Moro sangrar em praça pública, porque quanto mais fraco o Moro ficar, mais forte a narrativa de que o Lula, por exemplo, foi preso injustamente, fica, essa narrativa fortalece. Então esse é um tipo de estratégia específica que nós vemos acontecer por parte do petismo. Do bloco do Ciro, você pode apostar uma oposição institucional forte, dura, que vá para o debate público, em especial contra as reformas do Paulo Guedes, que eles vão falar que são crime de lesa pátria, que estão entregando as nossas riquezas, que estão entregando a nossa economia, que estão tirando direitos. Um Ciro Gomes muito forte nesse debate público, também se aproveitando aí da falta de articulação do PSL, que não venham me falar que está se articulando bem na Câmara, que não está, tampouco no Senado, e aí um Ciro forte pode trazer, por exemplo, forças oportunistas que estão hoje no Centrão para o bloco deles. Eles dão a pauta e o Centrão se posiciona. Lembre-se bem, o Centrão é uma prostituta. Se a narrativa boa, a narrativa forte vem da direita, eles tendem a ir para a direita. Se a narrativa boa vier da esquerda, eles tendem a ir com a esquerda, e o Ciro vai cumprir esse papel. Então essa guerra que a esquerda está tendo, que é uma guerra complexa, que envolve o PSOL jogando contra todo mundo, o PT com uma estratégia própria, ainda que preso em ortodoxias antigas, como essa ideia de ficar defendendo ditaduras na Venezuela que ninguém mais acredita, e o Ciro com um jogo democrático. Esse aqui é o desafio que a esquerda tem para enfrentar o Bolsonaro, né? Este aqui é o cenário que está sendo dado. Todos nós temos que ficar muito alerta, porque vai haver uma recomposição de forças. A esquerda não vai trabalhar de forma desunida, a não ser que eles realmente decidam partir para a ruína. E nós torcemos para isso, obviamente. Mas eles não são tão burros assim. José Dirceu está na rua, ele é o maior estrategista deles, Ciro Gomes é um estrategista também, e o que a gente pode esperar até julho é que uma nova reconfiguração apareça, que os passos dessa estratégia que eles vêm dando estejam claros para todo mundo, e que aí sim a gente saiba qual é o verdadeiro e real inimigo que nós teremos para os próximos anos. É isso aí, obrigado por ter assistido até o final, um abraço para todo mundo. Inscreva-se no nosso canal, youtube.com/mblivre. Precisamos da sua ajuda. Acesse mbl.org.br/contribua.